Olá, estamos na Escola de Jesus. Somos os seus discípulos e nessa jornada da vida o Senhor nos convidou a aprendermos dele. Daqueles que seguem a Jesus, tiramos 4 aprendizados básicos. Hoje vamos para a segunda lição. Antes vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Jesus era seguido por multidões e entre esse povo que o seguia estavam seus apóstolos e um grupo de discípulos. O Senhor nos ensina lições com aqueles que queriam e com os que pensavam querer aprender de Jesus. No vídeo anterior, nós vimos que ouvir de alguém e até mesmo estar não é o mesmo que se relacionar e aprender com esse alguém. E que outra lição podemos aprender com Jesus e com a multidão que o seguia? Vamos então para a segunda lição. Para seguir alguém de verdade, é preciso se relacionar e aprender com e deste alguém. Observe que a segunda lição é justamente uma continuação da primeira, que diz que seguir alguém não é o mesmo que se relacionar e aprender. Para aprender não basta apenas seguir, ouvir. É preciso relacionamento que vai gerar aprendizado. E não é somente o que a pessoa fala, mas também o que ela vive. Aprender com e deste alguém. Aprender com e deste alguém. Os apóstolos de Jesus andavam e viviam praticamente diuturnamente com ele e aprendiam direto da fonte, do próprio Senhor. A isso chamamos relacionamento. Os 12 escolhidos passaram cerca de 3 anos e meio se relacionando com Jesus. Dormiam, acordavam, caminhavam pelas aldeias, cidades, desertos, iam a festas, sinagogas e etc. Vamos ler Marcos 3, de 16 a 19. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o maior, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o menor, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Estamos falando de relacionamento e o texto bíblico relata o nome dos 12. Estranho? Conhecer pelo nome. Isso mostra o quanto é significativo e reflete uma tradição muito antiga da fé cristã que aponta para a realidade de que Deus tem conosco e nós com Ele uma relação pessoal. Eles eram conhecidos por seus nomes, o significado deles, suas origens. Vamos ler os textos do primeiro encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos. E que já no início da caminhada eles começaram a aprender e praticar os ensinos do Mestre. Um dos primeiros a ser chamado foi André, junto com outro discípulo, provavelmente João. Juntos foram até a casa de Jesus e passaram um dia com o Mestre. Ali começaram um relacionamento com Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido.
André entendeu que não poderia ficar com as boas novas somente para ele. A nossa missão é levar outros até Jesus. Sejam os da nossa família, os amigos, vizinhos e todos por onde passarmos. Depois de sair da casa de Jesus, André encontrou o seu irmão Simão e o levou até Jesus. Vamos ler agora. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Jesus convocou os seus discípulos a seguirem e aprenderem dele, e juntos percorriam várias cidades pregando o evangelho. Vamos ver agora o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava rompendo costumes, barreiras, preconceitos e se revelando a uma mulher que já havia se relacionado com vários homens. Logo no início da conversa, ele disse àquela mulher: Se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo. O mestre estava se dando a conhecer a uma mulher marginalizada pela sociedade. Na sequência da conversa, o Senhor mostra que a conhecia profundamente. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Aquele encontro mudou completamente a vida daquela mulher. Logo ela começou a pregar e levar outros a conhecer Jesus. Jesus nos conhece e se revela a nós para que também possamos conhecê-lo. Ele não se importa com o nosso passado, pois a vida dele em nós vai gerar transformação. Vejamos o chamado de Mateus, outro improvável, que coletava impostos e era odiado pelo seu povo. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Gosto muito dessa passagem e já preguei sobre ela. Jesus viu Mateus. Nos versos seguintes vamos ver que Mateus deixou tudo para seguir Jesus e ainda o levou para comer em sua casa. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Outro que Jesus viu foi Zaqueu, aquele pequeno que estava na árvore. Jesus o viu e disse: Desce depressa, porque hoje eu vou até a sua casa. Jesus veio nos chamar ao arrependimento e para termos a vida dele em nós. E Cristo continua chamando homens e mulheres através do seu Espírito Santo em todos os tempos e lugares. O Senhor, depois de ressurreto e levado aos céus, foi ao encontro de Saulo e o chamou pelo nome. Transformou a vida dele de perseguidor da igreja, se tornou o perseguido Paulo, o apóstolo dos gentios. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ao chamar-nos pelo nome, Deus revela e usa a sua própria natureza. Uma natureza de amor relacional em que cada pessoa é importante, cada situação de nossa vida recebe dele atenção especial. O Senhor conhece seus discípulos pelo nome, demonstrando um relacionamento pessoal e profundo. Ao chamar pelo nome Simão, Mateus, Saulo, Maria, Madalena, Lázaro, Zaqueu e tantos outros, Jesus valida e reconhece cada um como um indivíduo com sua própria identidade e história. Ele não chama um grupo indistinto, mas cada pessoa individualmente com um propósito específico em seu reino. O chamado pelo nome em um contexto de dor e confusão mostra o cuidado e a empatia de Jesus com aqueles que sofrem. Ele é empático com nossas dores. Por que choras? Jesus perguntou a Maria Madalena, que chorava em seu sepulcro. O profeta Isaías expressa isso de forma belíssima ao transmitir-nos essas palavras de Deus. Isaías 43, a parte A do verso 1. Não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Somos dele, o Senhor nos conhece e nos chama pelo nome. Contudo, até mesmo alguns dos que andam pertinho de Jesus não conseguiram aprender dele com ele. Falaremos sobre isso no próximo vídeo com a terceira lição. Vamos orar. Pai nosso, como é maravilhoso ser chamado pelo nome e ser conhecido pelo Senhor. Nos ajude a crescermos em relacionamento contigo e aprendermos de Jesus. Nos ajude a termos prazer em meditar em sua palavra e a vivermos ela. Cristo em nós sempre, em todos os nossos atos e palavras, espelhando a vida do Mestre, pois dele aprendemos as lições. Em nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.